Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um quadro organizador. Aqui nesse canal, vou procurar colocar coisas baratas e fáceis de fazer. Esse vai ser a minha primeira apresentação e eu vou colocar aqui para vocês, ó, com objetos baratinhos, objetos que vocês têm em casa. Dá para fazer coisas lindas. E aqui eu vou ensinar vocês a fazerem um organizador de parede. Eu procurei bastante exemplos para fazer e não achei um assim que era exatamente do jeito que eu queria. Então, me baseando em alguns modelos, eu criei, né, fiz uma adaptação e criei aqui o meu, com objetos que eu tinha em casa. Então, vamos ver. Esse daqui foi o resultado final. Então, eu fiz ele para usar na minha cozinha, para estar fazendo lista de compras, deixar recados e também dá para colocar chaves. E aqui vai o passo 6. Antes, né, de explicar como, vamos colocar aqui os materiais. Eu usei papel paraná, cola de silicone para artesanato, uma moldura que eu tinha em casa já usada, 30 por 40. Usei tinta dourada da Acrylex, base para artesanato branca, ou pode ser qualquer tinta branca, látex, qualquer uma que você tiver. Pigmento preto xadrez, também pode ser outros tipos de tinta que você pode misturar no branco para dar a tonalidade. Eu usei o preto e o ocre. Tesoura, né? E o papel de seda são aqueles papéis que vêm geralmente embrulhados em presentes. Eu peguei uma daquelas folhas, amassei um pouquinho mais para estar utilizando aqui nesse organizador. Pincéis também dá para fazer geralmente com aqueles pincéis mais simples assim que tem. Mini flores também são coisas assim que eu tinha aqui em casa, que a gente vai guardando. E aí você pode colocar o tipo de florzinha ou plantinha que você quiser, né? Aí é o gosto de cada pessoa. Usei uma palavra love de MDF que eu tinha também. Pode ser qualquer outra palavra, né? Ou pode ser feito um outro tipo de coisa. E um prendedor de roupa. E aí, como que eu fiz isso? Aqui estão os materiais mais detalhados aqui, né? Ó. O número da tinta que eu usei, a base, a cola de silicone, que é uma cola mais forte, né? Aquela cola de silicone para artesanato, mas pode-se tentar com outras colas também, mas essa daqui ela é uma cola mais. E aqui estão as cores que eu usei, os pincéis, alguns pincéis que eu usei, assim, dos mais simples. Tá, e para fazer ali os detalhes, né, de onde eu coloquei as plantinhas, o que eu fiz? Eu tinha uns brinquedinhos que já às vezes eu compro só para fazer artesanato mesmo, aqueles brinquedinhos de R$ 1,99 que você encontra. Então, o que eu fiz? Ali era uma panelinha, se eu não me engano, eu cortei ao meio e coloquei esse papel de forminha de docinho que eu tinha também, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser só pintado, aí é gosto, né, de cada um. Aí eu passei uma colinha, colei essa forminha de docinho e ficou parecendo um vasinho com uma tela. E esse outro aqui era uma panelinha também. Uma, ele não tinha, né, na verdade, esse cabinho aí que eu fiz com papel paraná. Usei essas três pecinhas de madeira que geralmente vem em móveis, em porta-retrato, também tudo coisas que eu tinha. Pintei de dourado e a palavra love que eu também pintei de dourado. E aqui são as medidas. Eu usei papel paraná para fazer, mas pode ser feito com papelão, caixinha de sapato, né? Daí vai do que você tem na tua casa, né? E do teu gosto. Como eu tinha papel paraná, eu aproveitei, né? O que eu tinha para fazer. Como que eu fiz então? A medida
eu cortei, né, do papel Paraná, ou pode ser papelão, 3 por 28. Então, 3 centímetros de largura e 28 de comprimento. Eu usei dupla, porque como o papel Paraná é fino, eu usei 2 vezes, né? Colei. E se for papelão, uma vez só dá, né? Porque o papelão ele é mais grossinho, certo? E aí eu fui colando, né, na folha de papel que eu cortei. Eu cortei ela 28 por 36, um pouquinho menor, né, do que a moldura, porque eu colei por cima, né, nessa moldura que eu tinha, ela tinha um risquinho, e aí eu colei em cima, por isso que eu fiz um pouquinho menor, para ela se encaixar na lista que tinha na moldura. E aí, então, se você usar papelão, nem precisa ser duplo. Aí eu fui colando essas listinhas de papel na folha de papel maior, colei todas elas e deixei meio centímetro entre uma e outra, tá? Depois de colada, eu fiz a pintura. Então, como que foi feita essa pintura? Primeiro eu passei a base branca de artesanato e depois que eu passei a base, aí eu fiz uma misturinha. Como eu tinha aquele xadrez ocre, né? Coloquei um pouquinho, a maior quantidade em ocre, um pouquinho, uns pinguinhos só de preto. Fiz uma misturinha, e aí eu passei com um pincel bem grossão, assim, um pincel velho que eu tinha, assim, para dar aquela ideia de madeira, né? Então eu fui passando, passei aquilo lá, e depois eu passei com esse pincel, assim, bem grossão, eu, eu fui passando para dar o efeito de madeira e fui passando assim bem de leve com pincel, né? Passando bem de leve para dar essas risquinhas brancas, né? Para parecer madeira. E aí eu passei o branco e depois eu passei também um pouquinho de dourado, porque eu queria que chegasse nessa tonalidade. Então ficou assim esse amadeirado, né? Com um pouco de dourado e um pouco de branco. E aí eu fiz, né, também de papel Paraná, mas se você tiver alguma caixinha de remédio, alguma caixinha pequenininha, pode ser também. Essa daqui, como eu fiz no papel Paraná, eu fiz essa medida de 9 por 9 e as laterais 3 centímetros, tá? Aí eu cortei, montei a caixinha, tudo colando com aquela cola de silicone. Depois eu colei o papel de seda nessas 2 caixinhas que eu fiz, o papel de seda amassado branco, que era a cor que eu tinha, né? E aí eu passei a mesma cor de tinta que eu passei aqui no fundo, né? Eu passei também aqui, fazendo o mesmo estilo. Ficou assim, parecendo um metal assim antigo. Ficou bem legal a cor. E até o prendedor eu também colei aquele papel de forminha aqui no prendedor também, para dar um estilo diferente, né? Para dar um diferencial. Aí aqui eu tinha colocado algumas dicas, né, como fazer, mas na verdade eu já estou falando para você, né? Então, para utilizar os materiais que você tem na sua casa, que perfeitamente dá para a gente aproveitar, né? Que tem sempre aquela questão do luxo, né? Do lixo ao luxo, que eu acho que é uma coisa que fica bem interessante. Bom, eu espero que